da disputa pelo título do Campeonato Brasileiro, não tem como não falar do Palmeiras, que sonhou com o tricampeonato consecutivo, igualar o que fez o São Paulo em 2006, 2007, 2008, disputou até o final, mas acabou pecando em algumas partidas decisivas, né, Mauro César? O Palmeiras, que caiu cedo, de certa forma, na Copa do Brasil e na Copa Libertadores, perdeu para o Flamengo na Copa do Brasil e para o Botafogo na Libertadores, teve um semestre praticamente para pensar apenas no Campeonato Brasileiro, mas nos jogos decisivos, nos jogos em que precisava do resultado a qualquer custo, o Palmeiras acabou decepcionando e ficou pelo caminho. Às vezes parece que a crítica, especialmente da torcida de uma ala da imprensa, parece que o Palmeiras foi rebaixado. Não foi. Realmente. Disputou o Campeonato Brasileiro. Mas que ficou devendo em alguns momentos, ficou, né, Mauro? Assim, o Palmeiras colocou a própria régua lá em cima, né? Porque ganhou muitos títulos nos últimos anos. É natural que a partir do momento que você chega nesse patamar e você não teve um enfraquecimento técnico, assim, perdeu o Endrick, mas surgiu o Estevão, contratou jogadores do meio do ano. Então, se o time não ficou mais fraco, o técnico é o mesmo, o salário continua em dia, o elenco é forte e tem sido vencedor, campeão, todo ano ganhando alguma coisa, você espera o quê? Que ele ganhe mais títulos. E ele foi eliminado muito rapidamente dos dois mata-matas, os dois em casa, né? Que, aliás, é um ponto que eu acho que o Palmeiras precisa tentar entender por quê. Um time que sofre 7 eliminações em Copa do Brasil e Libertadores consecutivas, todas em casa, isso é um negócio, no mínimo para parar e pensar. E no Brasileiro, ele ficou só jogando essa competição. O clube que ficou à sua frente, o Botafogo, dividindo atenções, inclusive em momentos decisivos. O Botafogo faz um jogo terça-feira contra o Palmeiras em São Paulo, precisando vencer, o Palmeiras jogando pelo empate. Na quarta viajaria para a Argentina para no sábado jogar a final da Libertadores. O Palmeiras só está jogando só o Brasileiro. E o Palmeiras perde esse jogo. Toma 3 gols em casa. É evidente que não foi bem. É claro que não foi bem. Você olha a colocação final, foi vice-campeão e tal, mas é menos do que poderia apresentar. Até porque o Botafogo, de fato, ele deu suas pipocadas durante o campeonato e foi dando chance ao Palmeiras de encostar. Cuiabá em casa, Maracanã. Não, Cuiabá foi no Engenhão. Maracanã foi o Criciúma, que foi rebaixado. 2 rebaixados tomaram ponto. O Vitória depois, de novo, né, quando o Botafogo de novo ficou à frente do Palmeiras, empata com o Vitória. E o Palmeiras não soube aproveitar. Então, acho que foi uma temporada aquém. Ganhou o Tricampeonato Paulista, numa final contra o Santos, que era um time naquele momento de Série B, inclusive. Isso é pouco para aquilo que se espera do Palmeiras. Palmeiras e Flamengo puseram as suas réguas no alto. Então, se você passa uma temporada e você não ganha um título, e você, no caso do Palmeiras, é eliminado tão precocemente da Copa do Brasil e da Libertadores, muito cedo, muito longe de chegar na fase decisiva, é claro, ou você ganha o Brasileiro, como o Palmeiras ganhou ano passado, ganhou em 2023, ou então, realmente, fica devendo. E ficou devendo. E acho até que, assim, e não foi pior por conta do Estevão. O adolescente carregou o time nas costas várias vezes, mas foram várias vezes. Não foram poucas, não. E de várias maneiras, de várias formas. Você pega até um jogo assim, Palmeiras e Grêmio. O Grêmio, Marquezinho fechando o gol, Palmeiras perdendo várias chances, criando várias chances. 1-0, gol de quem dele? Um gol de centroavante, pegando bola no rebote. Gol de falta, gol de centroavante, cortando para dentro e batendo, dando assistência. Quer dizer, o garoto carregou o time realmente. Então foi um rendimento abaixo do que se espera. E repito, porque o próprio Palmeiras colocou a régua lá no alto. E aí, evidentemente, a expectativa é muito grande. E não a correspondeu. Bruno, acho que dá para dizer que o Palmeiras ficou devendo nessa temporada e, de novo, como o Mauro falou, em termos de resultados, se a gente olha para a tabela, não foi algo terrível, não foi uma temporada terrível do Palmeiras, mas o torcedor esperava muito mais e até ficou na bronca com relação à presidente Leila Pereira também, né? O torcedor cobrando muitas contratações. Eu até acho que o Palmeiras foi ativo no mercado como poderia ser, Maurício. O Campeonato Paulista pega um dos destaques, que foi o Rômulo, que acabou não tendo muitas oportunidades. Deu um chapéu na Juventus para contratar o Felipe Anderson, mas o que ficou faltando mesmo foi o desempenho nessas partidas que eram consideradas finais, por dizer assim, né, Bruno? O Palmeiras, pegando até as outras competições, a Copa do Brasil e a Libertadores, ele teve problemas contra os melhores times, né? Ele cai da Libertadores para o Botafogo, na Copa do Brasil para o Flamengo. E no Campeonato Brasileiro, ele não venceu nenhum dos 5 primeiros colocados. Então, nas 3 competições mais importantes, os grandes jogos, jogos contra os melhores times, acabaram complicando a vida do Palmeiras, né? Que o Palmeiras fez uma pontuação que é meio básica ali dos pontos corridos contra os pequenos. O Botafogo contra o Criciúma, por exemplo, fez 1 ponto, o Palmeiras fez 6.
Palmeiras fez 6 no Cuiabá. Teve a derrota por Vitória em casa. Essa foi ruim para o Palmeiras, mas o Palmeiras soma mais pontos entre os mais fracos do campeonato do que o Botafogo, mas teve um desempenho muito ruim entre os mais fortes. Então, isso é o que deve ser observado no Palmeiras para os próximos anos. Não acho que a política de contratações do Palmeiras seja um problema. Não é tão fácil assim você trazer grandes jogadores. O Palmeiras erra, acerta, mas eu concordo com a linha assim, de manter uma base, de mudar aos poucos. E também acho que o ano do Palmeiras foi abaixo dos outros porque o Palmeiras está num processo de mudança de um time base. O Palmeiras ele tem um time que, pegar a partir de 2020, quase todos os jogadores que enfrentaram o Santos naquela final do Maracanã no início de 21 ainda estão ou estavam no clube até pouco tempo. Então o Palmeiras ele veio com esse time base por muitos anos. E agora, acho que em 24, marcou talvez o final desse time base. O Palmeiras está tentando montar uma outra base, que pode ser com o Felipe Anderson, por exemplo, que não jogou bem em 24, mas é um cara que pode jogar bem no Palmeiras, com o Maurício, o próprio Giai, jogadores que o Palmeiras trouxe e outros que ele vai trazer. Aníbal Moreno chegou também nessa temporada, o Richard Rios firmando, porque Zé Rafael não termina o ano como titular, Dudu não termina o ano como titular, Rony não termina o ano, o Marcos Rocha até que sim, mas entra e sai, Piquerez teve uma lesão, então foi uma mudança de base do Palmeiras que eu acho que pesou também no desempenho da temporada. E Perno, o que o Palmeiras pode tirar de positivo dessa temporada para 2025? Porque realmente ficou devendo em alguns momentos. No geral essa temporada de disputar o título mais uma vez, mas se a gente pega o exemplo que o Mauro citou, jogo contra o Botafogo, um jogo que o Palmeiras só tinha isso por disputar enquanto o adversário focado, dividindo as suas atenções, né? E o Palmeiras podendo depender apenas de si mesmo para ser tricampeão brasileiro. Mas chega no momento decisivo e não consegue. Até mesmo na última rodada, que a esperança já não era tanta, mas o Palmeiras tinha que ter feito a sua parte. Vencido o jogo contra o Fluminense, perde em casa por 1-0, um time que estava brigando contra o rebaixamento também. Então, o que dá para tirar de positivo dessa temporada do Palmeiras, pensando em 2025, que é uma temporada que a gestão da Leila já falou muitas vezes o quanto dá importância para essa temporada, especialmente pelo Super Mundial que o Palmeiras quer fazer uma competição digna, né? Um desempenho digno. Bom, o que dá para tirar de positivo de 2024 é o Estevão, talento absurdo. Que fica só 6 meses. Que fica mais 6 meses. E um outro garoto que é muito promissor, o Vitor Reis, que eu também acho que depois do Mundial acaba indo embora. Acho que é isso que o Palmeiras teve de positivo. Fim do comentário, acabou. Oi? Acabou, é isso. Sabe por quê? Veja, o Palmeiras, na antepenúltima rodada do campeonato, o Palmeiras entrou em campo como líder. Então, a campanha do brasileiro está muito longe de ter sido um desastre. O Palmeiras acabou sendo vice-campeão brasileiro. Para a maioria para quase todos os outros participantes de um campeonato disputado como é o brasileiro, até que seria um resultado, né, bem aceitável, palatável e tal. Mas no caso dos resultados do Palmeiras, há outros fatores que a gente tem que considerar. A campanha do Palmeiras contra times do G6 foi a pior em 10 anos. O Palmeiras ganhou um jogo da turma do G6. Um jogo contra o São Paulo, 2-1, gol por sinal do Flaco Lopes, no último minuto, uma partida em que o São Paulo começou, aliás, com o time misto. O São Paulo não deveria ter feito isso, fez. E assim mesmo o jogo foi duro e tal. Depois, durante o jogo, o São Paulo colocou mais alguns titulares, o Palmeiras tirou os seus. E no final das contas, quando o São Paulo até tinha mais titulares que o Palmeiras em campo, o Flaco Lopes fez um gol de cabeça lá, o Palmeiras ganhou, venceu por 2-1.